Muito bacana para vocês que, segundo os dados do Unicef, em apenas 3 anos, a cobertura de vacinação contra sarampo, cachumba, rubéola, no Brasil caiu 93% em 2019 para 71% em 2021. Além da tríplice viral, a cobertura da vacinação contra a poliomielite também caiu. Caiu para agora 67% no Brasil. Isso era, em 2019, era 84%. Quer dizer, isso significa, que, olha só, 3 em cada 10 crianças no país não receberam vacinas necessárias para protegê-las contra as doenças potencialmente fatais. E muitos dos pais deixam de vacinar por falta de informação. Renata Seges, a nossa pediatra, está aqui hoje para tirar algumas dúvidas dos papais e das mamães, né, Muito obrigada, linda? É um prazer estar com vocês aqui novamente. É sempre uma honra estar aqui no programa. A gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, então vou responder as principais perguntas que você aí de casa mandou aqui pra gente. Perfeito, curiosidade do papai e de mamãe sobre vacinação, e são várias. Pode colocar a primeira, produção. Vacina não causa a doença, Renata? Gente, essa é uma das coisas que eu mais recebo no consultório. A vacina não causa doença. A gente tem um índice de proteção da vacina extremamente elevado. Então, quando a gente vacina a criança, a gente tem um índice aí próximo a 95%. Isso não significa que quando você aí for vacinar o seu filho, ele não vai ficar doente. Não significa isso. Por exemplo, vamos falar de cachumba, Você vacinou seu filho, ele teve cachumba, mas a forma que ele vai apresentar vai ser uma forma muito mais leve, muito mais branda dessa doença. A gente tem um grau de proteção muito grande, mas caso essa criança venha a ter essa doença, ela será uma doença muito mais leve. Entendi, gente. Sem aqueles sintomas drásticos também, Pais e filhos, eles devem sempre se vacinar juntinhos? Vou dar gripe no meu filho e vou tomar gripe também. Vamos entender aqui agora algumas diferenças. O calendário infantil, ele é aí a gente tem um calendário. Então, o calendário de vacinação para criança é o calendário pro adolescente é outro, pro adulto é outro e pro idoso é outro. O que eu pergunto sempre na primeira consulta, quando a mãe já chega lá com o bebezinho na primeira consulta, que ela ainda tá bem ansiosa. Então, assim, eu falo, você tem licença de quanto tempo? De 4 ou de 6 meses? Quem é que vai ficar com essa criança? Vai ser a babá, vai ser a sua mãe, vai ser a sua sogra? Então, na próxima consulta, você já venha com essa pessoa que vai cuidar do seu filho, ali quando você voltar a trabalhar, e a gente tem que olhar essa carteirinha de vacinação desse adulto, dessa rede que está em volta dessa criança, para a gente saber se está ok ou se a gente precisa fazer alguma vacinação ou não. Aí você pode falar assim para mim, não, doutora, não vai ficar com ninguém, eu vou colocar na escolinha. Daí eu vou falar para você, então tem algumas vacinas que a gente vai precisar investir para a gente aumentar a proteção dessa criança. E são 3 apenas. O nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele é um modelo no mundo, ele é muito completo, então a gente tem que absorver isso, e é gratuito. Olha aí, então, como que caiu tantos os nossos números, sendo uma coisa assim que é referência mundial, e a gente tem de graça? Então, a gente tem que aproveitar. Então, só são 3 vacinas que eu indico para aumentar a proteção se essa criança vai para a escola muito cedo. Perfeito. Pode tomar mais de uma vacina, doutora Rê, ao mesmo tempo, mãezinha? E aí, gente, pode, E a gente sofre, não sofre? Não sofre junto? A criança berra infinitamente. Então, assim, principalmente as principais vacinas são ali logo no primeiro ano de vida da criança. Então, com 2, 4 e 6 meses, eu falo que são as piores. Que são aquelas 3 picadas. Então, é braço, é coxa, a criança fica dolorida, a gente vê a injeção na criança fazendo ali, dói na gente também. Sim. Então, a gente sim pode fazer mais de uma vacina ao mesmo tempo, Isso pode mesmo. tomar mais de uma vacina no mesmo dia? Sim. Então pode, viu, mãezinha? Fica tranquila, Outra dúvida muito corriqueira que mandaram pra gente, e foram 3 que mandaram praticamente ao mesmo tempo. Se a criança com narizinho escorrendo, uma pequena tosse, um resfriadinho leve ou moderado, ele pode impedir essa criança de tomar a vacina na data certa do calendário, por exemplo? Gente, eu vou até sugerir aqui alguma coisa que a gente tente fazer alguma próxima vez, um quiz assim com vocês, que a gente vai interagindo mais para saber o que vocês acham aí de casa. E tem várias dúvidas, engraçadas as dúvidas das super mães. Legal, é muito legal. Então, assim, isso também é super corriqueiro. E se a criança tá com tosse, nariz escorrendo, sim, essa criança pode ser vacinada. Agora, essa criança não deve ser vacinada se essa criança estiver em vigência de febre. Então, se o seu filho está em vigência de febre, não. Agora, se ele tiver com uma tosse, com uma coriza, aí sim, você pode e deve vacinar o seu filho. Febrinha não, então? A criança com febre não é vacinada, a gente não indica. Sabe por quê? Essa criança está em vigência de um processo infeccioso, que às vezes alguma coisa está acontecendo.
E aí, a vacina, ela pode produzir o efeito adverso da febre. E aí a gente vai ficar, será que é da vacina? Ou será que essa criança já estava com uma outra doença? Então, tá com tosse, tá com coriza, a criança tá bem, tá se alimentando? Ok. Mas a criança estando em vigência de febre, aí não, gente. Entendeu, gente? Com o narizinho escorrendo, igual a doutora falou, com uma tossinha, tá tudo bem. Só não pode ter a febre, senão você não vai saber de onde que essa febre partiu. Pra você tomar o remédio, se for caso necessário também. Porque a mãe fica mais doida ainda, né, doutora? Meu Deus. Criança vacinada, ela também pode ficar doente? Gente, então a gente fala assim, eu vacinei meu filho. Às vezes a mãe fala assim, doutora, mas meu filho tá doente, eu fiz todas as vacinas. O que tá acontecendo? Então, a gente tem que entender primeiro uma diferenciação aqui. Quando a gente faz a vacina na criança, a vacina pode ter efeitos adversos. Então, a criança pode ter dor de cabeça, pode ter dor no corpo, pode ter uma febre. Lembra que a gente falou agora há pouco? Então, a criança pode ter uma febre. E isso não significa que a criança está doente. Significa que a criança apresentou um efeito adverso. Só reagiu à vacina. Só reagiu à vacina. E isso é bem mito, né? Fala assim, eu vou vacinar, mas daí vai ficar doente. Porque a criança apresenta algum efeito adverso, então fala, meu filho ficou doente porque foi vacinado. Tem que dar uma reação, nem sempre? Não, nem sempre. Tem criança que apresenta e tem criança que não apresenta. Então, a gente só vai medicar essa criança se, de fato, ela realmente apresentar algum efeito adverso. E raríssimas crianças vão apresentar um efeito adverso grave, que é alguma coisa mais do que isso que eu relatei aqui. A grande maioria é isso. É uma febre, é uma dor no corpo, e é uma febre que geralmente é uma febre baixa, dura ali no máximo 2 dias e a criança já está bem novamente. Febre repetitiva, né? Não, em 2 dias a criança já está bem. Qual dica você daria para dona de casa, aquela mãezinha que está com o calendário todo atrasado, que você pode falar hoje para ela puxar a orelha dela? Vai. Gente, primeira coisa, eu quero que vocês pensem assim, ó, o ano escolar, as matrículas, elas já vão começar, né? A gente já está em outubro, mês que vem já começa a matrícula escolar. Então, não deixa para o último dia, porque a escola vai pedir, seja ela uma rede pública ou seja ela uma rede privada, ela vai pedir a declaração que as vacinas estão em dia. Então, pega agora, hoje. Então, você terminou aqui de assistir o programa, tá? Quando acabar o programa, tá? Já vai você olhando. Vai ficar aqui agora, por favor. Tá? Já Quando acabar o programa, você vai pegar a carteirinha e vai dar uma olhada se tá ok. Tá na dúvida se tá em dia ou não tá, não sei, não consigo ver, não consigo ler isso daqui. Não entendo nada. Então, você vai no posto aí do seu bairro ou você vai mandar uma foto para sua pediatra, porque todo mundo tem que ter uma pediatra para chamar de sua, né? Se não, você vai no posto de saúde, vai levar a carteirinha e já vamos adiantando isso. As taxas nunca estiveram tão baixas. Então, assim, doenças gravíssimas têm voltado e doenças que antes eram erradicadas. Então, assim, a gente viveu esse período de pandemia, então a gente praticamente esqueceu do mundo lá fora, que tinha outras coisas acontecendo, não levava para vacinar. E os nossos números nunca estiveram tão baixos nos últimos 30 anos. Meu Deus do céu. Então, às vezes, você até esquece. Outro dia eu fui ver da a segunda dose, eu não tinha feito do Covid na minha filha. Olha que vergonha. Gente, o que acontece com a doutora acontece com nós também. Sabe? Então, acontece comigo também, gente. Na correria do dia a dia. Então, dá uma olhadinha lá agora e vê se tá ok ou não. Na dúvida, posto de saúde ou na dúvida, sua pediatra. Se tiver mais dúvidas, papai e mamãe sobre vacinação, chama a gente que eu trago o Rei de novo e a gente conversa. Minha loura linda, um beijo pra mãezinha. Como é o nome de sua mãe? Edna. Cara, que linda essa tua mãe. Né? Tchau, gente. Você vai ficar igualzinha a ela quando você ficar mais madura. Olha lá. Que linda. Gente, aproveita.